Olá, companheiros da ANAP, do Fórum Ambiental da Alta Paulista. Eu sou o professor Wagner Custódio, da Unesp de Rosana, e vou apresentar o trabalho Análise Perceptual de Logotipos dos Núcleos do Parque Estadual Serra do Mar. Me acompanham nesse artigo a aluna Jéssica Gomes Correa, que é bacharel em turismo, e a mestranda Maria Fernanda Sanches Maturana, que faz mestrado em Educação Sexual na Unesp, campus de Araraquara. Muito bem. O interesse desse artigo é facilitar a atividade turística em unidades de conservação. O Parque Estadual da Serra do Mar, ele é dividido em vários núcleos. E alguns núcleos já têm a visitação já bem estruturada e outros não. E uma das coisas que pode auxiliar esse parque a melhorar o seu turismo é a parte de logotipos, porque logotipos é a imagem visual que é vinculada em todo o material publicitário e de marketing cujo o parque é o sujeito. Então, a gente fez uma análise dos logotipos dos núcleos do Parque Estadual Serra do Mar, visto que cada núcleo possui o seu logotipo específico. Então, como é que a gente trabalhou isso daí? Primeira coisa foi encontrar os logotipos dos núcleos do Parque Estadual Serra do Mar. E aí a gente também priorizou os núcleos que possuíam visitação de turistas. E aí a gente conseguiu encontrar 10 núcleos que possuem logotipos próprios e visitação. São esses: Bertioga, Caraguatatuba, Curucutu, Itariru, Itutinga de Pilões, Padre Dória, Cunha, Pinciguaba, Santa Virgínia e São Sebastião. Após a gente encontrar esses logotipos, a gente colocou uma numeração nesses logotipos, sendo de 1 a 10. Né? E a gente também, para aplicar os nossos testes perceptuais, a gente tirou o nome dos logotipos. Então, nenhum ficou caracterizado por nome, somente a figura que se caracterizou. Muito bem. Após isso, nós escolhemos os sujeitos para a realização dessa pesquisa. E a gente, por conveniência, a gente conseguiu 20 sujeitos do curso de turismo e 20 sujeitos do curso de engenharia de energia do campus de Rosana. A gente entendendo talvez que os alunos do turismo tivessem uma percepção diferente dos logotipos com relação aos alunos da engenharia, né? Visto que eles já tiveram várias disciplinas que trabalham essa situação, principalmente a disciplina de marketing e a disciplina de publicidade. Então, nós escolhemos esses dois grupos e a gente aplicou 2 testes. Um teste chamado de categoria e outros testes chamado de magnitude. Esses testes são testes de psicofísica escalar, que foram elaborados por Stevens em 1975. E apesar de já serem bem antigos, eles ainda possuem uma boa funcionalidade para análise de percepção. A psicofísica escalar é um ramo da psicologia experimental. No Brasil, existem vários autores que trabalham com psicofísica escalar. Dentre eles, o professor Sérgio Fukushima, da USP de Ribeirão Preto, o professor José Aparecido da Silva, também da USP de Ribeirão Preto, a professora Eliane Mauerberg, da Unesp de Rio Claro, e eu, da Unesp de Rosana, que trabalho psicofísica escalar aliada
ao turismo. Então a gente usou esses dois testes. O teste de categoria, que faz nada mais nada menos do que um ranking. Quanto que um é mais que o outro. E o teste de magnitude, que vê a intensidade desse ranqueamento. O quanto que um é mais que o outro. Para esse trabalho, nós utilizamos dois atributos. O atributo beleza, ou seja, qual é mais bonito, e o atributo vontade de conhecer. Qual que te desperta mais vontade de conhecer o parque? Então, escolhendo os sujeitos e os testes, começamos a aplicar o experimento, que se aplicou da seguinte forma. A gente imprimiu em folha de papel A4 os logotipos sem o nome e numa folha colorida e com uma boa definição, e os alunos individualmente viam todos os logotipos e tinha uma ficha. Nessa ficha ele colocava o nome, a idade, o gênero e o curso, e aí tinha as seguintes perguntas assim numa tabela. Qual é mais bonito? Aí ele colocava o primeiro, aí depois colocava o segundo, o terceiro, até o 10º. Depois que ele respondeu isso, a gente fazia a pergunta, o quanto que é mais bonito em relação ao outro? E aí ele colocava um número de vezes, que aí ele poderia colocar na cabeça dele. A gente não limitou em módulo nenhum, porque a gente percebe que não pode limitar a percepção humana, porque a percepção humana, o importante é a gente avaliar essa subjetividade. Então a gente não limitou. Então, quanto que a pessoa pudesse falar, a gente não teve nenhum tipo de limitação. Aí depois a segunda, qual que te desperta mais vontade de conhecer o parque? E aí a pessoa também fazia a numeração, o ranqueamento, e depois, o quanto que um desperta mais em relação ao outro? A pessoa fazia a magnitude. Mediante isso, nós pegamos os dois grupos, fizemos a estatística pelo Excel, tiramos a média, tiramos o desvio padrão, sendo que o desvio padrão, que observa a variabilidade dentro do grupo, foi utilizado como critério de desempate em ambos os testes. E aí, que a gente teve como resultado? O núcleo de Caraguatatuba ficou em primeiro lugar, pois ele teve na engenharia 2,76 de posição final, no turismo 3,26, tendo como média final 3,01. O desvio padrão foi 0,353, ficando na primeira posição. Em segundo lugar ficou Curucutu, em terceiro lugar ficou Itutinga de Pilões, em quarto lugar Bertioga, em quinto lugar Pissinguaba, em sexto lugar Cunha, em Itariru ficou em sétimo, Padre Doro em oitavo, São Sebastião em nono e Santa Virgínia em 10º lugar. Sendo que Santa Virgínia ficou em 10º lugar porque é uma figura muito abstrata, foi difícil das pessoas até entenderem o que significava o logotipo. Parecia uma folha de taioba, parecido, mas também não dá para descrever o que seria isso. E em Caraguatatuba pegou em primeiro lugar porque o logotipo de Caraguatatuba é uma onça pintada. E onça pintada talvez seja um dos principais animais da fauna brasileira. O resultado mostra que quanto mais chamativo o logotipo, mais pode ocorrer o interesse das pessoas em visitar o local. No teste de magnitude, também Caraguatatuba ficou em primeiro lugar, na engenharia com 27,95, no turismo com 28,14, tendo média final 28,05. O desvio padrão 0,134, em primeiro lugar. E aí ficou em segundo lugar Itutinga de Pilões, terceiro lugar Curucutu, quarto lugar Bertioga, quinto lugar Itariru,
sexto lugar Pissinguaba, quarto lugar Cunha, oitavo Padre Dória, nono São Sebastião e 10º lugar Santa Virgínia. Eu gostaria que vocês, depois, vissem o nosso artigo para vocês poderem ver os logotipos, né? É só assim descrevendo. Caraguatatuba é uma onça, Itutinga de Pilões é um tucano, Curucutu é uma coruja, Bertioga é praia, sol e montanhas, Itariru é um macaco, Pissinguaba é um pescador com um barco, Cunha é um pinheiro, Padre Dória é uma igreja, São Sebastião é um símbolo abstrato que leva a uma vegetação, e Santa Virgínia parece ser uma folha de taioba, mas não dá para também entender porque é um símbolo abstrato. Muito bem. Após a gente fazer esse teste de magnitude de categoria, a gente fez um segundo teste que não era perceptual, era um teste cognitivo, onde as pessoas tinham que associar o logotipo ao núcleo. Então, era um exercício de liga. Eles viam todos os logotipos tinham um número, eles tinham que ligar o número ao nome do núcleo, sem saber o nome do núcleo, obviamente. E aí, nesse teste cognitivo, Padre Dória pegou o primeiro lugar. E uma das coisas é que padre, né, remete à igreja. E o logotipo é uma igreja. Curucutu ficou em segundo lugar, Bertioga ficou em terceiro, Santa Virgínia ficou em quarto, Caraguatatuba em quinto, Cunha em sexto, Itariru em sétimo, Itutinga de Pilões em oitavo, São Sebastião em nono e Pissinguaba em 10º lugar. Gostaria que vocês também depois vissem. Padre Dória teve 22 acertos, né, em primeiro lugar. E Pissinguaba só teve 4 acertos. Após a gente fazer esses 3 testes, a gente pegou a posição final de cada teste e a gente conseguiu fazer uma média final para a gente saber qual o logotipo foi mais eficiente nos 3 testes para ambos os grupos. E nessa tabela final que está no artigo, Caraguatatuba ficou em primeiro lugar, com uma média final nas posições de 2,33. Empatado com Curucutu, que também tem uma média final de 2,33. Porém, no desvio padrão, Curucutu teve um desvio padrão maior. Bertioga ficou em terceiro com 3,66. Itutinga em quarto. Padre Dória em quinto. Cunha em sexto. Itariru em sétimo. Pissinguaba em oitavo. São Sebastião em nono e Santa Virgínia em 10º. Então, Santa Virgínia foi, com certeza, o logotipo menos eficiente. E Caraguatatuba foi o logotipo mais eficiente. Obviamente que esse trabalho foi mais eficiente com esses grupos. Se fosse num outro grupo, ou se a gente pegasse pessoas que conhecessem todos os núcleos, talvez o resultado fosse diferente. É importante desse trabalho mostrar a metodologia, que essa metodologia de psicofísica escalar foi utilizada, nesse caso, para analisar os logotipos de unidade de conservação. Mas essa metodologia pode ser utilizada em vários tipos de pesquisa, as mais variadas possíveis e com tipos de percepções possíveis. Aqui a gente usou percepção visual, mas poderia usar percepção auditiva, percepção gustativa, a percepção tátil, dentre outras. Ok? Agradeço vocês, muito obrigado e nos vemos numa próxima.